O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes, internautas, nesta segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos traz esse Evangelho de Mateus capítulo 5, que é conhecido como o Evangelho das Bem-aventuranças. Hoje pela manhã, durante o programa Mensagens de Fé, nós começamos a conversar sobre esse Evangelho. E eu disse para você que estava acompanhando o programa que as bem-aventuranças são promessas de bênçãos que Jesus faz a dois tipos de pessoas. E expliquei para você quais eram os dois tipos de pessoas a quem essas promessas de bênçãos foram dirigidas. Disse para você que Jesus dirigiu essas promessas primeiramente aos que sofriam, aos que estavam passando por algum tipo de sofrimento, e disse para você que outras promessas foram dirigidas para pessoas que conservavam ou que praticavam algumas virtudes. E no programa Mensagens de Fé, então, nós conversamos sobre as promessas que Jesus faz nesse texto àqueles que sofrem. Vimos que Jesus faz promessas a 4 tipos de pessoas, que são os que são pobres, particularmente os pobres em espírito, os que sofrem aflições, e também os que são perseguidos e os que são injuriados e caluniados. Esses são os 4 tipos de pessoas que passam por sofrimentos e que recebem promessas de Jesus. Agora nós vamos ver, durante essa missa, quais são as promessas que Jesus dirige às pessoas que praticam determinadas virtudes. Se por um lado, esses 4 tipos que sofrem vão receber bênçãos e graças prometidas por Jesus, por outro lado, as pessoas que praticam determinadas virtudes também vão receber graças. Eu preciso dizer para você quais são essas pessoas, mas antes eu tenho que explicar para você o que é uma virtude. Porque se nós não soubermos o que é uma virtude, você também não vai entender como é que essas pessoas que praticam essas coisas podem receber a bênção.
E aqui nós vamos mais uma vez nos valer dos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, que dizia que a virtude é um hábito que nos conduz ao bem. A virtude é o contrário do vício. O vício é um hábito que nos conduz para o mal. Por exemplo, a pessoa que usa droga, que tem o hábito de usar droga, essa pessoa, sem saber, ou talvez sabendo, está conduzindo sua vida para um caminho do mal, que vai terminar mal, pode morrer cedo, pode ser talvez vítima de alguma, talvez vingança por parte de traficantes, ou pode adoecer, ou pode ter uma overdose. O fato é, quem segue o caminho do vício das drogas está trilhando inevitavelmente o caminho do mal. Se o vício é um hábito que conduz para o mal, a virtude é um hábito que conduz para o bem. Mas o que é um hábito? E aqui agora nós entramos em um outro problema. Precisamos saber o que é um hábito. Um hábito é uma ação que você pratica com tanta frequência que se torna comum, que se torna natural, que se torna rotineiro para você. Por exemplo, se você todos os dias acorda, desce da cama e vai direto para o banheiro escovar os dentes, chega uma hora que você faz isso de uma maneira tão natural que você nem pensa no que está fazendo, você simplesmente faz. Isso se tornou mecânico, isso se tornou automático. Por quê? Porque é um hábito. E é um hábito que conduz para o bem, porque você está higienizando seus dentes, higienizando sua boca, você está cuidando de si mesmo. Isso é uma coisa boa para você. Então, escovar os dentes ao acordar é um hábito que conduz para o bem. Agora, se você escova o dente um dia, no outro dia você acorda e fala: eu estou cansado demais, não vou escovar dente hoje não, vou logo levantar e tomar café. No outro dia você pensa: eu podia escovar os dentes, será que eu escovo? Não vou escovar não, hoje eu estou atrasado, vai tomar café. E você, numa semana de 5 dias úteis, você apenas vai escovar os dentes 2 vezes ao acordar. Então isso não é o hábito. Está entendendo agora? Hábito é uma ação que você pratica sempre, todos os dias, invariavelmente, e que acaba sendo incorporado à sua rotina. Então nós só podemos chamar de hábito uma coisa que você faz sempre. Se você faz de vez em quando, não é hábito. Pode ser, no máximo, uma atitude. Mas hábito, para ser hábito, tem que ser toda vez. Toda vez. E assim então você começa a perceber que os hábitos são coisas que você pratica toda vez, e essas coisas podem te levar para o mal, e aí você vai chamar de vício, ou podem te levar para o bem, e aí você vai chamar de virtude. Aqui, Jesus promete bênçãos para pessoas que praticam virtudes, ou seja, pessoas que têm hábitos de coisas boas, de coisas que as conduzem para o caminho do bem, e de coisas que são praticadas diariamente, constantemente, invariavelmente. E agora você já pode descobrir quais coisas são essas, quais virtudes são essas. A primeira virtude que Jesus promete que se você tiver na sua vida, que se você praticar na sua vida, você será abençoado, é essa. Posso começar, dona Maria? Mansidão. A mansidão é uma virtude, é um hábito que, se você praticar todos os dias, vai te levar para o caminho do bem e vai trazer bênçãos para a sua vida. O que é a mansidão, padre? Tem gente que acha que a mansidão é até uma característica negativa de alguém muito lerdo.
alguém que gosta de escorar nos outros, alguém que fala assim, termina o almoço e fala assim: você tá indo lá na cozinha levar as vasilhas? Tô, leva meu prato para mim. Aí Dona Maria olha e fala: esse é manso, viu? Não é esse tipo de mansidão. É uma mansidão de alguém que não gosta de briga. É alguém que não gosta de confusão. A pessoa mansa aqui para Jesus é aquela pessoa que faz de tudo para não entrar em atrito, para não deixar que as coisas cheguem ao ponto de precisar de chamar a polícia, de precisar ir para o fórum, entrar com ação na justiça. A pessoa mansa é aquela pessoa que gosta de resolver os conflitos, que chama, fala: não, vem cá, vamos conversar. Não precisa assim não, não precisa ficar gritando não. Você queria chamar a polícia? Vem cá, não precisa chamar a polícia não. Vamos resolver isso aqui entre nós. Então a pessoa mansa é aquela pessoa que gosta de colocar fim nas brigas. É aquela pessoa que gosta de colocar harmonia onde existe conflito, onde existe muitas vezes até injustiças acontecendo, onde existem acusações. Então a pessoa mansa, ela procura não ficar com raiva, ela procura não ceder aos ímpetos de vingança, de fúria. E a pessoa mansa é aquela que você pode machucar ela, você pode bater nela, e ela com tranquilidade vai procurar perdoar você. Aí você já começa a perceber como é que essa virtude é uma virtude, é difícil. Porque tem aquela pessoa que às vezes passa por uma humilhação e fala assim: eu perdoei, padre, eu não falei nada não, mas me xingou lá no meu serviço e falou um monte de coisa para mim, eu não falei nada, eu não abri a boca. Ou como diz Dona Maria, eu aprendi esse ditado de Dona Maria recentemente. Dona Maria usa alguns ditados para explicar algumas coisas. Por exemplo, quando alguém não fala nada, quando alguém não abre a boca para falar nada, Dona Maria diz assim: ele não foi capaz de falar biscoito leva goma. Então aquela pessoa que está ali sofrendo, que está ali passando por dificuldade e não abre a boca para falar biscoito leva goma, ou como diziam antigamente, essa boca é minha. A pessoa mansa, ela faz isso, mas não uma vez só. Se você é daqueles que fala assim: olha, naquele dia eu fiquei calado, naquele dia eu abaixei a cabeça, naquele dia eu não falei nada, mas se acontecer de novo, eu pego um porrete, eu vou pra cima, padre. E se eu tiver uma faca, eu vou com a faca. Se eu tiver com um revólver, eu vou com um revólver. Se eu tiver com um canhão, eu vou com um canhão. Porque eu não vou aceitar mais não, foi uma vez só. Aí não é virtude, aí foi um ato de mansidão. Para ser uma virtude, tem que ser incorporado na sua vida de maneira que isso aconteça sempre. Todas as vezes que você passar por uma briga, você vai caçar um jeito de não entrar na briga, de não caçar confusão e de não participar daquela discussão, daquele debate, daquela confusão que criaram ali. Se você conseguir isso, e olha que nós estamos em um tempo onde as pessoas já não aceitam desaforo. As pessoas no trânsito, Dona Maria, dependendo da buzinada que a pessoa leva, isso já é motivo para começar uma briga e até para ter morte no trânsito. E Jesus vem dizer: se você conseguir ser manso, não uma vez só, mas conseguir ter uma virtude de mansidão, você vai receber a bênção. Outro tipo de pessoa que Jesus fala que vai receber a bênção: os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São pessoas que têm a virtude da misericórdia. E o que é a misericórdia? A palavra misericórdia significa olhar para a miséria do outro com os olhos do coração. Então a pessoa misericordiosa é aquela pessoa que vê o defeito, é aquela pessoa que vê o problema, é aquela pessoa que vê que o outro errou, vê que o outro pecou, ela sabe que o outro está fazendo a coisa errada, mas ela olha com os olhos do coração. Ela não julga, ela não critica, ela não faz fofoca, ela não fica falando pelas costas,
Ela não fica tentando denegrir a imagem do outro, porque ela olha com misericórdia. Ela sente compaixão, ela sente pena, ela fica caçando um jeito de ajudar. Se você conseguir ter misericórdia, não apenas um dia, mas ter uma virtude de misericórdia, você também vai receber uma grande bênção do Senhor. Terceiro tipo de pessoa, puros de coração. Aqui nós chegamos em uma das virtudes mais difíceis de praticar. Pureza, veja, a pureza que não é dos olhos, não é da boca, é de coração. Um coração puro. Ô padre, o que é pureza de coração? É você não ter maldade. É você não ser uma pessoa maliciosa. E aqui, meu irmão, eu lamento muito a nossa cultura brasileira. Eu lamento muito as músicas que se produzem no Brasil. Eu lamento muito as conversas que acontecem nos bares, nos botecos, as conversas que acontecem até mesmo em salões de beleza cheias de malícia. Os homens já olham para as mulheres imaginando aquela mulher nua. E se aquela mulher está com a calça apertada, se aquela mulher está com a saia curta, já começam a assobiar, a dar cantadas e a se insinuar para aquelas mulheres, já levando para o lado sexual, para o lado, muitas vezes até, poderíamos assim dizer, desrespeitoso, para o lado pornográfico. E hoje nós estamos em um tempo onde no Brasil, praticamente, até nas propagandas de shampoo tem mulher pelada. Eu fico imaginando como é difícil para um homem que quer viver a pureza de coração, andar, conviver, relacionar com as pessoas aqui no Brasil. As músicas cheias de indecência, cheias de malícia, cheias de maldade. Filmes, novelas agora das 6 horas da tarde já tem cenas de sexo, cenas de homossexualismo, de nudez, e as criancinhas assistindo. Aqui eu fico lembrando de uma passagem do livro de Jó. Jó falando para ele mesmo que ele queria levar uma vida de pureza, que ele queria ser uma pessoa pura. E ele havia feito um pacto com os seus olhos. Olha isso, seu Zé, essa é para o senhor, que às vezes é aquela mocinha passando com um toco de saia e fica falando assim, lá em casa. Olha o que Jó disse. Jó disse assim: eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu prometi para os meus olhos que eu abaixaria as vistas a cada vez que eu visse na rua uma mulher bonita, sensual, passando perto de mim. Então Jó, todas as vezes que ele viu uma mulher muito sensual, muito bonita, que ele sabia que aquilo poderia trazer desejos, pensamentos na cabeça dele, ele abaixava as vistas, ele começava a rezar. Outra pessoa que fazia isso, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, quando começava a ter desejos impuros, quando começava a olhar para as pessoas e pensar em sexo, ele se jogava no meio dos espinhos, ele rolava nos espinhos para não deixar que aquela impureza alcançasse seu coração. Esse, meu irmão, minha irmã, é um dos maiores desafios do cristão. Levar uma vida de pureza, não dos olhos, não da boca, de coração. Ter um coração puro. Não ficar pensando maldade dos outros. Não ficar levando as questões todas para o campo da sexualidade, para o campo da indecência, da maldade, da malícia. Olhar para as pessoas com aquele olhar de criança, sem tirar conclusões apressadas, sem preconceito, sem julgamentos. Isso é muito difícil, mas você deve buscar praticar essa virtude. E caso você consiga, você receberá uma das maiores bênçãos que Jesus promete. Sabe qual é?
você verá a Deus. Há quem diz que aqueles que buscam essa virtude da pureza do coração começam a enxergar a Deus ainda nessa vida. É possível você procurar viver uma vida de tanta pureza que você comece a rezar e Jesus apareça para você, como apareceu para Santa Faustina, como apareceu para Santa Teresinha do Menino Jesus, como apareceu para Santa Teresa d'Ávila, como aparecia para São Francisco de Assis e para tantas pessoas, porque buscaram viver uma vida de pureza. E o último, para a gente encerrar, Jesus diz: os que promovem a paz. Promover a paz, meu irmão, não é só colocar um fim na guerra. Promover a paz é ajudar as pessoas para que elas não percam a sua tranquilidade, o seu equilíbrio, a sua serenidade. Hoje nós estamos em um tempo onde a mídia, onde as notícias, a internet, tudo parece concorrer para a gente perder a paz. Você já acorda ouvindo coisas que querem roubar a sua paz. Você conversa com pessoas que querem roubar a sua paz. E aí eu vou falar para você: porta de boteco, salão de beleza, são lugares hoje onde você vai e ali a sua paz é sequestrada. Que é tanta coisa que você ouve que você sai de lá com a cabeça cheia e muitas vezes sem paz. Se você conseguir manter sua paz, e se você conseguir ajudar as pessoas a permanecer em paz, a não entrar em surto, a não se descabelar, a não se desesperar. Se você vê uma pessoa desesperada, conseguir acalmar a pessoa. Você vê uma pessoa que praticamente perdeu o rumo e conseguir serenar o coração daquela pessoa e fazer disso um hábito, uma virtude na sua vida. Prepare-se. Uma grande bênção espera por você.